Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, oh, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Chego a crer que vida nova é o próprio amor e ter a certeza de que somos dignos de ser amados e, como imagem e semelhança de Deus, devemos espalhar o melhor que há em nosso coração. Há muito tempo atrás nascia um homem. Um homem queria mudar tudo. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus tomou os nossos pecados sobre si, deu a própria vida por todos, inclusive para aqueles que o rejeitaram e ainda o rejeitam. Mesmo pregado naquela cruz, ele teve amor suficiente para pedir que Deus perdoasse aqueles que haviam o açoitado, cuspido em sua face e colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Foi por mim, por você, que ele passou por tudo isso. Ele ressuscitou e subiu ao céu, mas o seu amor continua habitando naqueles que creem no seu nome. Mesmo depois que seu suor se transformou em sangue, mesmo depois de ser traído, negado, condenado e crucificado, Cristo não reclamou nem recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava passar por tudo aquilo que passou. Ele é o Filho do Deus vivo. É santo e não teve pecado algum. Ainda assim, por amor às nossas vidas, ele suportou tudo. Ele carregou a nossa cruz. Ele sabe quando você está triste, sem dinheiro para pagar as contas ou enfrentando crise nos seus relacionamentos, mas ele também vê as suas qualidades, conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los.
Jesus foi simples em tudo que fez, no entanto, foi mais profundo que qualquer outro ser, indo muito mais além do que alguém jamais foi. Foi crucificado, morto e sepultado, por amar a mim e a você. Foi pregado numa cruz após longa caminhada de tortura e dor. Foi por você. Viver a Páscoa não significa somente crer no Deus que em Cristo nos redimiu e nos ressuscitará, mas se trata em saber quem é Cristo para nós, qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida. Somente assim seremos pascais e viveremos verdadeiramente a ressurreição de Jesus. Desejo que você aí do outro lado tenha uma Páscoa viva, que ressuscite na esperança, que você ressuscite no amor, que você tenha fé em Jesus e em si mesmo, pois não há maior presente para um pai do que ver seus filhos na luta para serem felizes. Celebre todos os dias, porque Ele vive. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra, uma imensa alegria que nós iniciamos mais um culto virtual, mas nunca distantes do Senhor, nunca distantes da presença do nosso Deus, que é incomparável para as nossas vidas. Gostaria de iniciar com uma oração. Depois, logo em seguida, já chamo meu pai para dar continuidade. Que esse culto possa alcançar o maior número de vidas, possa alcançar você que está nos acompanhando nesse dia. Feche seus olhos aí da sua casa, de onde você estiver. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de levantarmos das nossas camas e vivermos, ó Pai. Que nós possamos viver, ó Pai, para o Teu reino, para a Tua obra, para Te louvar, Te engrandecer, ó Pai. Toma controle de nossas vidas, toma controle do nosso ser e que nós possamos ser pessoas conforme o Teu coração, ó Pai. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Sabemos que Deus é o nosso protetor, Ele é bom, Ele está sempre conosco. Leiamos: bendirei ao Senhor todo o tempo, em seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhes exaltemos o nome. Busquei ao Senhor e Ele me escolheu, livrou-me de todos os seus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou a Ele este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem
passar aqui na tua presença, Pai. Fica, Senhor, com os eleitos, fica com a palavra, com o pastor João Batista que lá trazer a mensagem. Fica, Senhor, com todos, que o Senhor possa estar recebendo, Pai, como um cheiro suave, tudo que fizermos, que não venha do ser do homem, mas que possa ser a direção do teu Santo Espírito. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar no momento de louvor e adoração. E na sua casa, levante onde você estiver. Dê um abraço na pessoa que estiver aí na sua casa, um aperto de mão. E vamos louvar ao nosso Deus juntos. Amém? Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não possamos buscar o nome e a presença dele até que ele venha.
onça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Deus,
pela chance que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, levando o teu amor, levando o evangelho para as pessoas que precisam, Pai. Nós, Deus, sabemos que um dia nós somos aquela uma ovelha que estava longe de Ti, e o Senhor foi nos resgatar incessantemente, sem medir esforços. O Senhor nos resgatou do lamaçal e nos trouxe de volta à vida, nos trouxe de volta à tona para respirar. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor que nos constrange, nos envolve e nos enche dia após dia. Não somos merecedores, não somos dignos, mas pelo Teu ousado amor, pela Tua graça sem fim, o Senhor nos dá a chance de sentirmos o cheiro da Tua presença, o cheiro do Teu Espírito Santo. Então, Pai, eu clamo nesse dia que o Senhor derrame Teu Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha. Sopra a Tua paz na casa de cada pessoa que está conectada conosco, que ela possa sentir o Teu abraço, que ela possa sentir o Teu amor, sentir a Tua paz. Visita, Pai, cada pessoa desanimada, cada pessoa aflita, cada pessoa cabisbaixa, cada pessoa que sente medo de certas situações. Entregamos, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Toma controle, ó Pai. Toma controle de tudo. E que o Teu reino venha sobre nós, dia após dia. E que nosso amor por Ti possa se renovar cada manhã, assim como a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Príncipe da paz, que oramos. Amém e amém. Vamos continuar na presença do nosso Deus. E agora quero convidar o pastor João, mais uma vez está conosco, João Batista da Silva, trazer a palavra essa noite para nós. Deus possa estar falando no seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez, uma grande alegria, um prazer estar na presença de Deus, na casa do Senhor, casa que Deus nos diz que é a casa de oração. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos em primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6. E nós acabamos de cantar o imensurável amor de Deus, o ousado amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, como diz o apóstolo João, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é bom enfatizar a questão que João coloca: o amor tão grande, o imensurável amor de Deus. Deus amou sobremaneira, de tal maneira, uma maneira que pela qual nós não podemos medir, nós não podemos delinear o grande amor de Deus. Mas quando nós começamos a olhar para nós, percebemos que o amor de Deus foi maior do que nós podemos merecer. Muito maior do que nós podemos merecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 19 e o versículo 20. Versículo 19 e versículo 20, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero Te louvar, quero Te glorificar, quero Te engrandecer, Senhor. Quero bendizer ao Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus querido, e pedir que a Tua misericórdia enche as nossas vidas, os nossos corações, e que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir, ó Pai, que tens a falar conosco, Pai. Ó Deus querido, não seja o intelecto humano, não seja, Senhor, a capacidade humana, mas seja, ó Deus, a Tua palavra, e seja o Teu querer, aquilo que o Senhor tem a falar com cada um dos Teus filhos aqui presente, cada um dos Teus filhos conectados, ó Pai querido, neste culto online, ó Pai. Seja o Teu Espírito Santo falando a cada vida, a cada coração, a cada lar, a cada família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, Pai. Toda barreira, todo impedimento, toda obra maligna, toda distração do inimigo, repreendemos, ordenamos que saiam em o nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de falar a cada vida e a cada coração, tratar conosco, quebrar conceitos e convicções humanas erradas, ó Pai, e que a convicção que vem de Ti, que vem da parte do Senhor, que ela só possa pairar e permanecer em nossas vidas e corações. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele trata de vários assuntos, conforme foi passado para ele por 2, 3 testemunhas do andamento do trabalho da igreja de Corinto, das complicações, das dificuldades, das questões que precisavam ser tratadas no sentido de disciplinar, de ensinar, de corrigir. Paulo, ele agora nesse ponto, ele trata a igreja, ele coloca para a igreja a questão da posição que ocupamos em Cristo, da posição que ocupamos no corpo de Cristo. Quem somos nós no corpo de Cristo? E eu quero trabalhar sobre o seguinte tema: somos servos por escolha. Somos servos do Senhor por escolha. O apóstolo Paulo, frequentemente, quando escreve as cartas, envia as suas cartas, frequentemente ele se refere a si mesmo como escravo ou como servo, utilizando a palavra grega doulos, que significa servo voluntário, servo por escolha. Doulos é uma palavra grega regularmente usada no Novo Testamento, como escravo ou como servo, por uma escolha escolha pessoal. Descreve uma classe única de servo, alguém que não foi criado por coação ou por força. Doulos era alguém que havia sido libertado, mas escolheu, preferiu acompanhar e servir o seu mestre por amor e por dedicação. Assim, esse servo seria chamado de doulos, um escravo, um servo por escolha pessoal. Cristo, ele pagou um alto preço para nos libertar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não temos direito, não temos nenhum merecimento à glória celestial, mas Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos salvou e nos libertou. E sem dúvida alguma, quando Ele nos libertou, Ele permite que nós voluntariamente escolhamos servir, escolhamos dedicar as nossas vidas a Ele,
Ele permite que nós usemos da nossa livre escolha, livre decisão, de falar para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, como diz o profeta Isaías no capítulo 6. Quando Deus, um conselho na Trindade, Ele diz: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E o profeta, tendo aquela visão e sendo restaurada a sua vida, porque ele declarou, ele reconheceu, quando ele percebeu a santidade de Deus, quando ele percebeu a grandeza de Deus, quando ele percebeu quando os anjos, os arcanjos voavam em redor do trono e declaravam que toda a terra estava cheia ou está cheia da glória de Deus, ele pôde olhar para si. Então, quando nós temos uma visão da grandeza de Deus, quando nós temos a visão do amor de Deus, quando nós temos a visão real daquilo que Deus fez por nós, nós conseguimos olhar verdadeiramente quem somos e como estamos. Então, assim, Isaías olhou para si e ele reparou que ele era um homem impuro, de lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, ele era uma pessoa que não tinha condição de estar na presença da santa, ou na santa presença de Deus. Mas um anjo, diz a palavra de Deus, tirou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou nos seus lábios, e o Senhor disse que os pecados de Isaías estavam purificados. E quando Deus o purificou, quando Deus tratou com ele, então Deus entrou num santo conselho declarando: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E o profeta, agora restaurado, regenerado, pode dizer a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, tratando de tantos assuntos, para correção, para disciplina, para ensino, ele agora fala claramente ao povo dizendo: vocês não sabem, vocês não reconhecem, vocês não têm o entendimento de que vocês são o templo de Deus, vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Nós estamos vivendo um período, um tempo que as igrejas têm que ficar com as suas portas fechadas, ou melhor, os templos têm que ficar com as suas portas fechadas. Mas nessa noite, nesse momento, nessa palavra, o Senhor falava comigo, dizendo que a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. E que cabe a nós, como igreja do Senhor, não fecharmos a nossa boca, não nos fecharmos, não nos isolarmos, não nos acomodarmos pelo medo ou pelas circunstâncias. Então Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Somos servos por escolha. Nós escolhemos servir ao Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos libertou, o Senhor, aleluia, transformou as nossas vidas e deu a nós a escolha de fazermos ou não a sua vontade, de servirmos ou não a Ele. E isso não é novidade, isso não é do Novo Testamento, da nova geração, ou da geração pós-Cristo, não. Deus sempre colocou para o homem a escolha, a decisão. Quando nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus falando ao povo de Israel no deserto: eis que coloco diante de vós uma escolha, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhei a vida. Então Deus ainda dá a direção, Deus ainda dá uma indicação: escolhe a vida.
Escolhe a bênção. Decida-se em servir ao Senhor. Decida, escolha ser servo, servir ao Senhor por amor, por reconhecimento do que Ele fez por você. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Corinto. Olha, vocês são o templo de Deus. Vocês são a morada do Espírito Santo. E o que acontecia na igreja de Coríntios? Aconteciam conflitos, discussões, até mesmo pessoas, irmãos levando irmãos diante de sinédrio, diante de juízes, para serem julgados, para serem até mesmo condenados. Havia facções, havia partidarismo na igreja. E Paulo fala: vocês são o templo de Deus, vocês são a morada de Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele chega a perguntar: acaso Cristo está dividido? Ou Cristo pode ser dividido? Não, Cristo não pode de forma alguma ser dividido. Se Cristo habita em nós, se Cristo está em nós, não pode haver em nós facções, dissensões, contendas. Mas nesse tempo em que estamos vivendo, o Senhor nos convida a sermos verdadeiro templo para adorar, a sermos verdadeiro templo para o glorificar com as nossas vidas. Então, quando eu escolho servir, quando eu escolho ser servo do Senhor, então eu quero dar a Deus a honra, a glória, o louvor, a gratidão e reconhecê-lo em todos os meus caminhos, em todo tempo, em todo momento. E o local do meu culto é onde eu estiver. O local de adorar a Deus é onde o Senhor me levar. E o meu culto não começa quando nós fazemos uma reunião ou reunimos os irmãos para estar em um determinado lugar e abrimos com uma oração. Não, o nosso culto começa quando reconhecemos que fomos comprados por um bom preço. O nosso culto começa quando reconhecemos que nós não merecíamos absolutamente nada, mas Ele se importou, Ele se entregou por nós. E começamos a abrir a boca e o coração e adorar, e bendizer, e engrandecer ao Senhor. O nosso culto, ele não tem um horário de início e um horário de final. Nosso culto a Deus é uma vida, como diz o escritor aos Hebreus, que a oferta agradável a Deus são lábios que glorificam o seu nome. O sacrifício que agrada a Deus são vidas com o coração rendido ao Senhor. Cristo pagou um alto preço por nós para nos perdoar, para nos libertar da dívida que nos era contrária, segundo escreveu Paulo aos Colossenses capítulo 2 e versículo 14. O que nós não podíamos pagar, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O preço que Cristo pagou foi muito alto. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, se tornou semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Está em vós, o qual vem da parte de Deus e não é de vós mesmos. O que temos, o que recebemos vem de Deus.
O que somos vem de Deus. O que fazemos, o que realizamos é permissão de Deus, é direção de Deus, é a ação de Deus em nós. Nada temos para oferecer a Deus, nada temos para dar a Deus, sem que primeiro Ele não tenha dado a nós. Nós não temos nada de nós mesmos que possamos oferecer e entregar ao Senhor, que antes não tenha vindo das suas mãos. Como diz o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não sabe que você é o templo de Deus? Você não sabe que você é morada do Senhor? Você não sabe que Deus, aleluia, Ele te escolheu, te chamou, te separou, para que aonde quer que você esteja, eu e você estejamos, possamos verdadeiramente ser aquele que dá o sabor nessa terra. Por isso Jesus nos chamou de sal da terra. O que dá sabor a este mundo ainda é a igreja do Senhor. Por mais que tente calar, por mais que tente que fechar as portas dos templos, mas não pode calar a voz de Deus que está em nós. Não pode calar o agir de Deus que está em nossas vidas, ou através das nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3 e versículo 20, diz: Deus é poderoso. Por mais que haja decreto tentando barrar, tentando parar, tentando intimidar-nos, a palavra de Deus diz: Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, porque somos o templo de Deus, somos a morada do Espírito Santo, e fomos comprados por um preço alto, no qual o apóstolo fala: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E o que quer dizer isso? Quer dizer o que Pedro escreveu à igreja que estava na Ásia, no capítulo 1, versículos 16 ao 19, quando ele diz: como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, em todas as vossas atitudes sejam santas. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16, ainda em cima desta mesma questão, Paulo declara: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado, é local aonde mora Deus. Você é membro do corpo de Cristo. Por amor servimos ao Senhor voluntariamente, por amor servirmos a Ele, não porque devemos, não porque somos obrigados, mas porque queremos e o amamos. Nós o servimos porque nós queremos servir e o amamos para o servir. Nós servimos porque nós amamos e reconhecemos que Ele colocou dentro de nós o seu Santo Espírito, que não é uma força, que não é uma coisa, que é o Deus habitando em nós, o próprio Deus que habita em nós. E como consequência, o nosso corpo é templo, aliás, somos cada um membro do corpo de Cristo. Capítulo 6 e versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então cada um de nós somos um pedacinho do corpo de Cristo nessa terra. Fomos comprados por um bom preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode interferir, ninguém pode impedir que a igreja seja edificada, porque a igreja somos nós, que mantemos comunhão com o Senhor, que buscamos essa comunhão com o Senhor no nosso dia a dia, não apenas para quando viemos à casa do Senhor, à casa da oração, mas quando reconhecemos que fomos comprados pelo preço alto do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus, e damos a Ele a honra, a glória, o louvor,
E as ações de graça, nada pode deter, nada pode parar, nada pode intervir na edificação do corpo da igreja de Jesus Cristo. E todos quantos tentam barrar ou parar a obra de Deus, não deixarão de padecer as consequências dessa intervenção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em serviço de amor e comprometida com a verdade, nada pode impedir o seu avanço. Jesus falou para Pedro, quando pergunta aos discípulos quem era ele aos olhos dos seus discípulos. Primeiro pergunta para os discípulos o que o mundo, o que o povo, o que os homens dizem que eu sou. E quando volta para os seus discípulos e diz: e vocês? Como é que vocês me veem? Quem eu sou para vocês? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse que sobre essa afirmação de Pedro, ele diz: na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que disseste, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno sempre tentou barrar a igreja, o inferno sempre tentou calar a igreja. Quando Cristo se ascendeu aos céus, e os discípulos ficaram no cenáculo esperando a promessa da vinda do Espírito Santo, ficaram ali orando, e ao completar o 50º dia após a Páscoa, o dia de Pentecostes, diz a palavra de Deus, que veio do céu com um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos passaram a falar em outras línguas, e havia ali em Jerusalém muitas pessoas de vários lugares, de várias localidades, de várias nações. E os discípulos começaram a falar em alta voz nas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E diz a palavra de Deus que aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a clamar e a dizer: não são todos esses galileus, não são todos esses hebreus? E por que ouvimos todos nós a eles falarem das grandezas de Deus? E até então os discípulos estavam fechados, com medo da retaliação, com medo da perseguição, porquanto Cristo havia sido crucificado, martirizado. Estavam escondidos, mas estavam buscando a promessa do Senhor: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, declara o Senhor Jesus: e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que eu quero dizer, o que eu estou dizendo, que a palavra de Deus nos diz, que o Espírito de Deus em nós é o que nos capacita a adorar. O Espírito de Deus em nós é o que nos capacita a louvar. O Espírito de Deus em nós é o que nos capacita a servir ao Senhor. O Espírito de Deus em nós é o que leva a mensagem, que faz nos levar a mensagem do reino do Senhor. Não fazemos nada por nós mesmos, não fazemos nada por nossa própria conta, mas a nossa parte, no que nos cabe é decidir, escolher, fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus. Para que isso aconteça, para que nós tenhamos essa atitude de escolher, de decidir servir ao Senhor, precisamos nos render a Deus. Jesus Cristo, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor da igreja. Diz a palavra de Deus que Ele habita num templo que não foi feito por mãos humanas. Eu e você. Eu e você. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que para que possamos ser essa igreja ativa, essa igreja que não se cala, que não para, por quanto, aleluia, há perseguição, há aflição, há tribulação, essa igreja que vai adiante, que avança. Ele diz, capítulo 12 de Romanos, e versículo 1 e versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas
misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não ande amoldado ou conforme o mundo anda, não se amoldeis a este mundo, não se amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente a boa, experimente a agradável, experimente a perfeita vontade de Deus. Efésios capítulo 5 e versículo 15 ao 17. Efésios 5, 15 ao 17 diz a palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai, tenta, busca, entenda, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E o versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Temos o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo na conversão, mas a necessidade de buscarmos esse revestimento, para não ficarmos acovardados, não ficarmos encolhidos, para não ficarmos amoldados a este mundo, conforme as notícias que o mundo está divulgando, para que tenhamos medo e ficamos enfraquecidos, mas tomar uma atitude. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, os dias são maus. Então os dias maus não é novidade do século 21. Todo o tempo em que Deus separou o seu povo, o povo passou por perseguições e por tempos difíceis. Cristo nos comprou e nos capacitou a servi-lo. E cabe a nós ver prudentemente como é que estamos andando, como é que estamos servindo ao Senhor, se a nossa vida está glorificando a Deus, se estamos servindo ao Senhor com integridade de coração. O escritor aos Hebreus no capítulo 10 e no versículos 19 ao versículo 24, Hebreus capítulo 10, versículos 24 ou 19 ao 24, diz a palavra do Senhor, que Deus espera que nossos corações, que as nossas vidas sejam sinceras diante dEle, que o nosso servir, que o nosso adorar, que o nosso entregar ao Senhor seja real, seja verdadeiro, tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Cabe a nós estimularmos uns aos outros, cabe a nós, aleluia, incentivarmos uns aos outros, conforme diz o versículo 25, não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, mas façamos a admoestação, tanto mais quando vedes que este tempo está chegando, a vinda de Cristo está chegando. Se há quase 2000 anos atrás a igreja já proclamava: olha, é tempo de servir, é tempo de adorar, é tempo de fazer a Deus, de dar a Deus, aleluia, um sincero louvor, uma sincera adoração, um servir sincero, com coração puro, um corpo lavado com água, purificado pela palavra. Se era necessário há 2000 anos atrás, quanto mais hoje, século 21. Jesus Cristo nos perdoou e nos libertou do castigo eterno. Jesus Cristo nos escolheu e nos capacitou com o seu Espírito Santo para servirmos e
e por amor. João capítulo 16, versículo 12 ao 15 diz que quando o Espírito Santo agir livremente em nós, Ele glorificará a Cristo. Ele falará de Cristo através das nossas vidas, porque habitará em nós o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita conosco e habitará, está em nós, louvado seja Deus. E não podemos nos acovardar, não podemos nos acolher, não podemos estar acuados, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque não recebemos o espírito de covardia, o espírito de temor, mas recebemos o espírito de ousadia, de amor e moderação. Espírito de ousadia, espírito de amor, espírito de moderação, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Escolha servir, escolha adorar, escolha dar a Deus a honra e a glória. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que não sois de vós mesmos, mas vem da parte de Deus? Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo, porque fostes comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Sirva ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia em Deus. Não confie nas palavras, nas notícias ruins, nas más notícias que tem vindo dia após dia, mas confia na boa e perfeita notícia, o Evangelho da salvação. Creia na palavra, viva pela palavra, adore a Deus em todo o tempo todo, porque Deus é bom, o seu amor é real para conosco, como o salmo que foi lido, o Salmo 34 no início desse culto. Provai e veja que Deus é bom, provai e veja, Deus é bom. Adore-o, sirva-o, glorifique-o com o seu corpo, glorifique-o com a sua vida, todo o tempo. O dia todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, adore ao Senhor, sirva a Ele, escolha adorar, escolha servir, escolha viver para a glória daquele que te salvou, que te perdoou, que te libertou e reservou para ti um lugar nos céus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós queremos te louvar, queremos te glorificar. Queremos, ó Deus, te engrandecer na beleza da tua santidade. Ó Deus, aí está a tua palavra, viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que não volta atrás vazia, mas faz aquilo que te apraz, e ela prospera naquilo para que ela foi enviada, Pai. Fala, ó Deus querido, em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, Pai. Não permita, Senhor, que o medo, ó Pai, que o medo venha a encher os lares, as famílias, ó Deus, mas que a fé, a confiança, a certeza, e que nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado. E por esse preço nós podemos te adorar, te servir e bendizer ao Senhor na beleza da tua santidade, em todo tempo, em todo momento. E nada, absolutamente nada pode calar aquele que é um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Somos o templo, somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Leva-nos, ó Pai, a servir ao Senhor, leva-nos, ó Deus, a adorá-lo, em nome de Jesus, em todo momento e com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Que cada um que está nos ouvindo, cada um que está conectado conosco, Pai, possa ter a convicção pelo Espírito Santo de que nada e ninguém pode calar aquele que ama o Senhor, aquele que verdadeiramente tem entregado os seus caminhos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.
Estamos perto de encerrar nosso culto. Vamos encerrar com mais uma canção nessa transmissão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira,
agora. E até semana que vem. Tchau, tchau.